Olá, bom dia a todos vocês que estão ligadinhos na página da APMDefesp no Facebook. Seja bem-vindo em mais uma live hoje, quinta-feira, 20 de agosto, e nós vamos falar de um assunto bastante importante que foi discutido na semana passada pelos associados da APMDefesp, que é sobre ações coletivas que a entidade vai ajuizar. Conosco hoje nós temos o doutor Fernando Capano, que é coordenador jurídico da PMDefesp, sócio do escritório Capano Passafara Advogados Associados, especialista em administração de empresas pela FGV, conselheiro seccional da OAB de São Paulo e presidente da Comissão Especial de Direito Militar da OAB de São Paulo. Doutor Fernando, bom dia, seja bem-vindo, obrigado pela atenção e participar dessa live da APMDefesp. Olá, bom dia para todos e todas. Eu é que agradeço uma vez mais a acolhida nesses tempos pandêmicos, né? Nós nas nossas respectivas casas, conversando com o nosso público associativo. É uma honra uma vez mais. Quero aqui, antes de mais nada, iniciar meu agradecimento ao meu chefe maior, ao meu chefe do nosso departamento jurídico, nosso querido Sargento Pittel. Grande abraço, prazer estar com o nosso querido diretor jurídico da associação. Também é um prazer estar com o comandante Mauro, que está conosco aí no nosso cotidiano e na mesma trincheira lá na PMDefesp da Zona Leste, todo o staff da PMDefesp, toda a diretoria, presidente Figueiredo, vice-presidente Vladimir, nosso querido diretor financeiro Edinho, nosso querido secretário-geral, senhor Renato Saletti, toda a diretoria, né, a Ayrton, Carneiro, Dona Elisa, todo mundo que está conosco, Miragaia, né, todo mundo aí na luta, e como dizem os nossos colegas norte-americanos, last but not least, né, ou seja, por último e não menos importante, nosso querido Abrão. Prazer estar contigo aqui, estamos juntos aí, seguimos juntos aí, meus irmãos. Isso aí, doutor Fernando, muito obrigado pelo carinho, viu? Também conosco o Pittel, Romildo Pittel, que é diretor jurídico da PMDefesp. Pittel, prazer ter você conosco na nossa live, seja bem-vindo, bom dia, viu? Bom dia, Abrão. Bom dia, doutor Fernando, bom dia, Mauro, e que nós tenhamos hoje um esclarecimento melhor sobre a PMDefesp. Legal. O Pittel, antes que o Mauro esteja com a gente ali... Antes que o Mauro consiga voltar e dar um bom dia para a gente, eu queria que você explicasse como é que está, quais são os horários de atendimento do departamento jurídico agora, nesse período aí, enfrentando a pandemia, mas quais são os horários de atendimento do departamento jurídico na sede central? O nosso horário aqui na sede central ficou estabelecido das 10 às 15 horas, diariamente, certo? E todos os atendimentos são realizados aqui nesse horário, né? E os demais sedes no mesmo horário, foi estabelecido isso, por enquanto durar essa pandemia. Mas estamos atendendo muito bem, sem problema nenhum. O doutor Fernando também, doutor Leonardo, que são os nossos coordenadores, que estão enfrentando o maior problema, que são os atendimentos que são direcionados a eles, né? Que eles atendem online, certo? E o departamento está funcionando muito bem, graças a Deus. Está tendo bastante atendimento. E vamos tocando agora. Isso aí. Doutor Fernando, antes de falar realmente das ações coletivas... Opa, o Mauro chegou por aí. Tudo bem, Mauro? Bom dia. Como é que você está, meu irmão? Como é que está aí a representação da Zona Leste? Bom dia. Tudo bom? Ótimo. E você? Obrigado por estar conosco, viu, Mauro? Opa, estamos com um probleminha lá com o Mauro. Olha, desculpa, tá? O equipamento que falhou, não fui eu, não. Legal. Obrigado por estar conosco nessa live, viu, Mauro?
Obrigado vocês por me convidarem. É uma honra estar aqui com você, com o seu Peter, com o doutor Fernando. São sumidades. É uma honra participar disso. Obrigado. Vamos lá. Doutor Fernando, antes de falar de quais são as ações e quais os objetivos das ações, queria que o senhor explicasse por que foi necessário e por que era necessário a realização de uma assembleia entre os associados para discutir esse assunto. Legal. Bom, uma vez mais, agradeço aí a possibilidade, a oportunidade de estar com os senhores aqui. E a pergunta é uma pergunta, do ponto de vista técnico, muito pertinente. O Estatuto da Associação é um estatuto que prevê expressamente, né, a possibilidade da propositura de ações coletivas em prol e na defesa dos interesses dos nossos associados. Isso, antigamente, até alguns anos atrás, Abrão e demais participantes aqui na nossa live, os nossos associados nos assistindo, isso antigamente era suficiente, né? A autorização estatutária expressa era suficiente para que nós pudéssemos ir à justiça com legitimidade processual. Ocorre que, nos últimos anos, o STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, mudou o entendimento acerca desta questão em particular, né? E para as entidades associativas, o STJ passou a exigir uma autorização assemblear expressa e específica, né, tratando da matéria que a associação pretende ver judicializada, para que a entidade possa ter o que nós chamamos de legitimidade processual, ou seja, com esse entendimento do STJ, daqui para diante, né, ou de alguns anos até agora, nós precisamos, sempre que a gente vai à justiça, nós precisamos necessariamente diligenciar uma assembleia em que se delibere especificamente, né, na ordem do dia, demanda por demanda, né, para que nós possamos ter a legitimidade para ir até a justiça. Isso para as entidades associativas, né? As entidades sindicais, até por força do artigo 8º da Constituição, não tem essa necessidade, né? Até porque o sindicato, do ponto de vista técnico, ele substitui a categoria que o representa na justiça, né? A associação, ou as entidades associativas, no entender do STJ, elas apenas e tão somente representam os seus associados. E aí pode parecer uma filigrana, pode parecer um detalhe bobo, mas representar e substituir são categorias jurídicas muito distintas, né? E, portanto, como nós representamos os nossos associados, né, a associação vai à justiça representar os seus associados, o STJ entende, então, que é preciso ter um ato assemblear, né? Lembrando que a Assembleia Geral é o órgão soberano da entidade, né? É o órgão que está acima de todos os demais órgãos gestores da associação. Então, foi necessário e é necessário, sempre que possível, não é só na PMDFESP, é em toda e qualquer associação, na lógica desse entendimento do STJ, a gente precisa fazer estes atos assembleares em que a Assembleia, né, que é o órgão máximo, como disse, autorize especificamente, né, cada propositura de cada demanda, de cada matéria. Foi exatamente o que nós fizemos aí na semana passada, né? A princípio obtivemos aí a autorização assemblear, né? Vamos agora diligenciar o registro dessa ata em cartório, né? Porque essa ata em cartório ela é o registro que torna o ato válido para terceiros, né? E a partir do momento em que essa ata voltar registrada, nós poderemos ir à justiça para fazer a propositura das demandas que nós obtivemos autorização no ato assemblear da semana passada. Legal. Peter, a Assembleia teve o número de associados exigidos pelo Estatuto, foi discutido e houve a aprovação da proposta feita pelo Departamento Jurídico durante a Assembleia que ocorreu na semana passada, Peter? Exatamente. Teve todos os associados, nós enchemos a sala de associados, e todos concordaram plenamente com as explicações do nosso doutor Fernando, e foi
amplamente aprovada, sem nenhuma contestação. Então, estamos prontos para seguir em frente e os nossos associados, nossos representantes aqui estiveram todos e todo mundo concordou. Tá bem. Mauro, você nos ouve bem? Tá ouvindo bem? O Mauro não está ouvindo bem. Não, eu não tenho retorno do Mauro aqui. Eu tô Mas sem o você retorno dá para do ouvir. Mauro aqui. E vocês estão me ouvindo? Agora sim, o Mauro. O que significa para o policial militar associado, Mauro, ter essa segurança de um departamento jurídico que justifique claramente todos os atos feitos, dá uma segurança a mais para o associado, não dá, Mauro? Sem dúvida, sem dúvida. E tem um outro detalhe: o nosso departamento jurídico é um departamento jurídico de peso, né? O escritório que nos atende, ele de fato é grande, é especializado e está à disposição do associado 24 horas por dia. Então isso faz muita diferença, traz muita tranquilidade e segurança, porque o associado tem certeza que, caso venha a precisar, ele tem o departamento jurídico à sua disposição para atendê-lo com todo carinho, atenção, respeito e competência, que é fundamental. Legal. Quero mandar um bom dia para o Nalim Espatifador, para o Olinto Pimenta, para a Lourdes Ribeiro, para a Renata Dantas, para muita gente chegando na nossa live aqui nesta manhã de quinta-feira. E nós vamos começar falando exatamente sobre as ações, né? Das ações coletivas que a PMDFESP vai ajuizar. E eu queria que o Dr. Fernando pudesse falar, são 2 ações coletivas, que o Dr. Fernando pudesse detalhar para o associado quais são essas ações, se haverá um custo adicional para o associado com o ingresso nessas ações. Há um vídeo do Dr. Fernando em todas as mídias sociais da PMDFESP também falando disso, mas agora nós temos a oportunidade de falar com ele pessoalmente e também de receber a sua pergunta pela página da PMDFESP no Facebook. Pois não, doutor Fernando? Bom, antes de mais nada, mais uma vez, agradeço aí as palavras do nosso querido comandante Mauro. Temos os nossos percalços, né? Temos as nossas questões, é fato, mas estamos aí há 20 anos, desde junho de 2000, muito honradamente à frente do nosso departamento jurídico, gerenciando o departamento jurídico da associação, atendendo aí em média, fazendo 6.000 atendimentos em média por ano, né? E tudo sob a batuta do nosso presidente Figueiredo, né, da nossa diretoria e especialmente do nosso diretor, nosso querido Sargento Romildo Pittel, que um sujeito muito especial e que nos dá toda a tranquilidade e todo o respaldo para que a gente possa trabalhar. Nessa lógica, nós temos aí recebido, ao longo de vários e vários meses, nós temos recebido algumas reclamações dos associados no que concerne à questão da Previdência, né? Estamos diante de um novo regime constitucional previdenciário, que nos foi trazido na esteira da emenda constitucional 103/19, né? A emenda 103 lá de novembro de 2019 mudou bastante, né, o regime previdenciário constitucional dos servidores públicos do país, e o resvalo havido aqui em São Paulo foi um resvalo muito complexo, um resvalo muito difícil, porque ainda que os militares, tanto no âmbito das Forças Armadas, como no âmbito dos estados, os militares estaduais, né, ainda que eles não tenham constado no texto que resultou na emenda constitucional 103, nós tivemos aí uma mudança de lógica previdenciária na linha da legislação ordinária, né? Significando dizer que hoje no país vigora uma única legislação, né? Coisa que não acontecia antigamente, porque cada estado tinha a sua própria legislação previdenciária relacionada ao servidor público militar, e hoje nós temos uma única legislação, né?
que é uma legislação de 1969 e que foi agora mudada, né, na esteira da emenda constitucional número 103, foi mudada para alcançar os militares dos estados, né, e o policial aqui em São Paulo, principalmente o policial inativo, sentiu isso na pele, porque passou a pagar a contribuição essa dirigida ao Fundo Social dos Militares, né? Este Fundo Social dos Militares, em vigor desde 1969, ele alcançava apenas então somente os militares das Forças Armadas e agora alcança os militares estaduais, e ele trouxe essa mudança de legislação, trouxe uma mudança de lógica de custeio do sistema, né? Eu preciso lembrar muito rapidamente que o sistema até coisa de 20, 25 anos atrás, ele era um sistema chamado sistema retributivo, né? Que é o sistema retributivo, basicamente? Você pagava a previdência quando em atividade para que você tivesse a sua aposentadoria paga pelos que estavam em atividade na oportunidade em que você se aposentava. Logo, você recebia uma retribuição pelo serviço feito e pela contribuição de 30, 35 anos ao sistema naquela oportunidade, né? Principalmente de 2013 para cá, a emenda que trouxe essa mudança foi a emenda número 41 da Constituição. Ela passou a admitir a taxação dos inativos, ou seja, o sistema passou a ser de retributivo, em que você pagava em atividade a previdência, você custeava a previdência em atividade para não custeá-la mais quando da sua aposentadoria. O sistema de 2003 em diante passou a ser um sistema chamado contributivo parcial, né? O que é o contributivo parcial? Significa dizer que dali para diante, de 2003 para diante, parte dos inativos iria também contribuir para o sistema, né? E aí tivemos essa mudança de lógica que vigorou até agora, e esse é o problema em particular, a partir de agora, com essa mudança de legislação infraconstitucional, de legislação ordinária, né? Trazendo o Fundo Social dos Militares para os militares dos estados, nós tivemos de novo uma mudança de lógica em que o sistema era contributivo parcial, ou seja, alguns inativos contribuíam, principalmente aqueles que ganhavam acima do teto do regime geral da Previdência, né? Algo em torno de R$6.000, ou seja, quem ganhava de R$6.000 para cima passava a pagar 11% desse valor que ultrapassava este teto do regime geral da Previdência, e agora o regime passou a ser um regime contributivo universal, ou seja, você vai pagar a Previdência independentemente de quanto você ganha e de que posição você ocupa no sistema. Tanto faz se você é ativo, tanto faz se você é inativo, tanto faz se você é pensionista e tanto faz o quanto você ganha, porque o sistema passou a ser contributivo universal, né? Você vai pagar 9,5% dos seus vencimentos, com a previsão de aumentar 1% a partir de 2021, ou seja, com a previsão de ir a 10,5% a partir de 2021 de todos os seus vencimentos. Ou seja, vamos pegar aí uma pensionista, por exemplo, que ganhava R$5.000. Uma pensionista que ganhava R$5.000, oriunda de uma pensão recebida, né, em razão do marido morto, etc, 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 até agora, até 2020, não pagava 1 centavo de previdência, porque o sistema era contributivo parcial, né? A partir de agora, passou a pagar algo em torno de R$500, né? Porque eu estou fazendo a média aí dos 9,5 com os 10,5 do ano que vem, então passou a pagar algo em torno de 10% dos seus vencimentos, independentemente do valor que ela ganha. Então, se ganha 5.000, ela passou de R$0 de contribuição para R$500 de contribuição. E isso, Abrão, meu querido Sargento Peter, meu querido comandante Mauro, né, todo mundo que está nos assistindo, isso fez uma diferença muito grande, uma diferença muito complexa, né? Isso está tirando a comida da mesa dos nossos servidores aposentados, inativados e pensionistas, principalmente de quem ganhava menos, né? E recebemos uma série de reclamações nesse sentido e, portanto, resolvemos ajuizar uma ação, óbvio, com estudo, né? Óbvio que tomando bastante cuidado com os argumentos que nós estamos utilizando. E, assim, o principal argumento que já foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, em alguns outros julgamentos de casos análogos, é que
se você institui uma contribuição deste quilate de 10%, com mais o imposto de renda 27,5% e com mais todos os impostos diretos e indiretos que nós pagamos, por exemplo, os impostos de consumo, etc, 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 nós estamos diante de um sistema fiscal que é um sistema que está assambargando algo em torno de 50%, praticamente 50% dos seus vencimentos. Isto, a princípio, seria um sistema fiscal confiscatório. E, salvo o melhor juízo, me parece que no artigo 156 da Constituição, ou a interpretação que se dá para o artigo 156 da Constituição, é que criar um sistema confiscatório é vedado ao poder público. Então, nesta lógica e nessa linha, nós entendemos que nós poderíamos ajuizar uma ação, né, sem pedir tutela provisória, né, porque a tutela provisória é muito complexa nesse sentido, buscando sempre o mérito das ações, né, nós entendemos que era caso de fazer essa propositura. Além disso, nós temos ainda um outro pedido, Abraão, um pedido que vai tratar de casos específicos, embora abordado de maneira coletiva, né, que é o pessoal, por exemplo, que não pagava imposto de renda. Nós temos uma série de associados que não pagam imposto de renda, né? Porque tem uma necessidade especial, tem uma doença grave, por exemplo, né? E, em razão disso, são dispensados de pagar o imposto de renda. E a lógica para estas pessoas é a seguinte: ora, se o sujeito não paga o imposto de renda porque o próprio governo, né, reconhece que ele não pode pagar imposto de renda, porque se pagasse em razão da sua situação especial, ele estaria tendo um tratamento dicotômico em relação a quem não tem nenhum problema de saúde, a lógica também, em tese, pode ser estendida para a contribuição previdenciária. Por quê? Porque a contribuição previdenciária e o pagamento do imposto de renda são pagamentos distintos, é verdade, um é tributo, outro é contribuição, mas eles ambos têm a mesma natureza jurídica de tributo, né? Então são espécies diferentes de uma categoria chamada tributo. Então, se ele é dispensado de pagar imposto de renda em razão da sua situação de saúde, em razão da sua necessidade especial, ele também teria que ser isento do pagamento do imposto de renda. Portanto, esta lógica, que aproveita, obviamente, apenas e tão somente quem tem essa isenção do imposto de renda, também será abordada nessa ação da contribuição previdenciária. Acho importante fazer aqui um esclarecimento do ponto de vista processual / procedimental, porque recebi algumas ligações de alguns associados preocupados, dizendo o seguinte: olha, na época em que isso ficou acertado lá no Congresso, né, em que os inativos entraram aí como contribuintes universais do sistema, isso foi uma troca que nós fizemos, porque isso nos foi garantido a paridade e a integralidade. O que é que significa dizer isso? Significa dizer que a paridade e a integralidade estão garantidas ao servidor público militar que se aposenta, né? Nesse sentido, ele ganha exatamente aquilo que ele ganhava quando estava em atividade, né? E sempre que tiver um aumento para os ativos, ele também receberá. Essa é a tal da paridade. Muito que bem. Segundo dizem, essa foi a troca política que se fez lá no Congresso nessa oportunidade. Daí porque o sistema passou a ser contribuinte universal. A meu juízo, não me parece que, se nós conseguirmos derrubar a contribuição previdenciária na lógica em que ela se encontra, não me parece que nós perderemos a paridade e a integralidade, que estão, inclusive, garantidas no texto constitucional hoje, inclusive para as carreiras policiais civis, né, e para as carreiras policiais em âmbito federal, tanto a Polícia Federal como a PRF. Está expresso lá que esses servidores da segurança como um todo, né, e servidores da segurança são aqueles do artigo 144 da Constituição, está expresso lá que esses servidores terão direito à paridade e à integralidade. Logo, se eventualmente isso for, entre aspas, ameaçado como uma moeda de troca política por parte do governo, o governo precisará de novo fazer uma emenda constitucional tirando esse direito, né? E isso, obviamente, é difícil, não creio que acontecerá, e, obviamente, isso se aplica para quem ainda irá se aposentar. Para quem já está aposentado, tá certo? A mim me parece que a gente está diante aí do que nós chamamos de ato jurídico perfeito, né? Então, também não vejo qualquer tipo de ameaça nesse sentido. De qualquer modo, né,
Por que eu estou trazendo essa discussão em particular? Porque eu recebi algumas ligações de pessoas preocupadas nesse sentido. Doutor, eu acompanhei o trâmite político desse processo lá em Brasília no final do ano passado e, portanto, eu concordo, eu anuo em contribuir com o sistema desde que me sejam garantidos esses outros direitos, etc, etc, etc. Senhores, como disse no início dessa live, a propositura da ação é uma propositura pela PMDFESP na lógica da representação processual. Se nós conseguirmos, de fato, sucesso com segurança jurídica, com trânsito em julgado, nós iremos precisar habilitar os interessados no futuro cumprimento de sentença, né, no antigo processo de execução. Hoje se fala cumprimento de sentença. Portanto, a questão não é automática. Serão beneficiados, se nós conseguirmos sucesso, apenas então somente aqueles que posteriormente se habilitarem no bojo desse processo chamado, dessa fase processual chamada cumprimento de sentença. Então, também não vejo problema em relação a isso em particular. Isso é a questão previdenciária, cuja lógica é proteger, na medida do possível, os interesses dos inativos, pelo menos da maior parte dos inativos. E a gente tem que olhar por esse viés, segundo eu penso, quando a gente ajuiza ações coletivas, né? Mas também a pandemia, por exemplo, nos trouxe neste ano aqui um problema grave, segundo nós pensamos, que é o problema trazido pela Lei 173/2020, é uma lei de março, salvo o menor juízo, ou maio, se eu não me engano, e no seu artigo 8º, essa lei diz textualmente o seguinte, que este período havido de março, desde que se decretou calamidade pública, até dezembro de 2021, não será considerado para fins de, por exemplo, pagamento de adicional, né? Não será considerado, esse lapso temporal não será considerado para fins de pagamento de qualquer tipo de adicional temporal. Ou seja, aqui em São Paulo atingiu frontalmente o adicional de sexta parte e os adicionais, os chamados quinquênios, né? A mim me parece que esse é um problema grave, em especial porque os servidores da segurança pública, sem demérito algum a todos os demais servidores, né? Mas os servidores da segurança pública e da saúde nunca pararam nessa pandemia. Desde o início, policiais e profissionais da saúde estão na linha de frente do combate aí aos danos causados pela pandemia. Logo, me parece absolutamente injusto que o governo tenha regrado isso da maneira como regrou, né? E segundo nós pensamos também, fazendo um estudo sobre o cabimento dessa eventual ação, e ela interessa aos ativos nesse caso, né? Nós temos aí no nosso corpo associativo várias pessoas, alguns milhares de associados em atividade, né? A mim me parece que o governo federal feriu o que nós chamamos de pacto federativo. O que é o pacto federativo, basicamente? Significa dizer que cada ente federativo tem o seu espaço legiferante, ou seja, tem o seu espaço para legislar sobre a matéria que é sua competência. E servidor público estadual e qualquer tipo de legislação atinente a ele, servidor público estadual, né, aí obviamente incluídos os policiais militares do estado de São Paulo, a competência para legislar é do governo do estado, né, seria do nosso governador Dória como o sujeito que iniciaria a lei, né, e ela tramitaria na Assembleia Legislativa. Logo, o governo federal, em tese, tá certo, feriu o pacto federativo nesse caso, porque legislou sobre matéria que não era de sua competência. Então, a mim me parece que nós temos aí uma linha interessante nesse sentido para fazer a propositura para os nossos associados ativos, né, de interesse dos ativos. Também na mesma lógica, com cuidado, sem pedir liminar, né, já fiquei sabendo aí no início da semana que nós tivemos uma liminar concedida para uma entidade de professores, né, mas a mim me parece que é complicado você litigar com a Fazenda Pública pedindo o que nós chamamos aí de tutela provisória, porque a tutela provisória gera um efeito durante um tempo e, por exemplo, se eventualmente o mérito nos for desfavorável, talvez nós tenhamos problema nesse sentido. Portanto, vamos buscar mérito com segurança jurídica total, né, argumentando neste caso que a Lei 173 ela é inconstitucional por esse viés, por essa lógica, por essa visão, né, de que o governo federal exacerbou da sua competência. Eram essas basicamente as duas demandas que nós vamos ajuizar em prol dos nossos associados, uma de interesse maior dos inativos, né, quer seja do ponto de vista aí da questão
do estabelecimento de um sistema tributário previdenciário confiscatório, que é vedado pela Constituição, quer seja para aqueles que têm isenção de imposto de renda e, portanto, a mim me parece que precisariam ter a isenção da contribuição previdenciária da mesma lógica. Isso interessando para os inativos, né, para tentar fazer com que nós voltemos aí ao status quo ante, né, ou seja, a situação anterior à aprovação dessa lei que criou aí, que estendeu, aliás, o Fundo Social dos Militares para os militares estaduais e tornou o regime um regime contributivo universal. E para os ativos, essa lógica aí do adicional temporal, que me parece que é realmente uma questão que a gente pode ponderar, e penso que, como disse, assim que voltar do cartório registrada a ata com a autorização expressa para que a gente possa fazer a propositura, nós vamos evoluir para a justiça. Serão ações de rito comum, né? Não serão ações mandamentais, não serão mandados de segurança, são ações de rito comum, e dali para diante, obviamente, nós vamos manter os nossos associados informados acerca do resultado dessas demandas. Finalmente, para terminar minha fala aqui, Abrão, porque advogado fala demais, né? Eu quero deixar claro e deixar registrado aqui, conversei, por exemplo, com o Jair, nosso querido presidente do Conselho Fiscal, mando um abraço para ele, provavelmente deve estar nos assistindo, né? Que ele foi procurado por policiais e por associados perguntando: que a associação tem aí para me oferecer em relação a essa questão das ações? Porque a gente vê no nosso cotidiano um monte de entidades co-irmãs, obviamente com as suas razões, obviamente com os seus objetivos e obviamente com as suas lógicas distintas da nossa, mas vejo aí uma série de propagandas de supostos resultados obtidos por essas ações coletivas, etc, etc, etc. E aí, obviamente, o associado nos pergunta, até com razão, do tipo: e aí, a associação? Senhores, a nossa lógica há 20 anos sempre foi centrar a tutela dos interesses individuais e dos interesses coletivos na linha do litisconsórcio ativo, ou seja, formando grupos de vários policiais litigando em face da Fazenda Pública, e com isso a gente tem obtido para esses grupos resultados muito positivos, né? Questionando aí a questão do cálculo do adicional de sexta parte, que a Fazenda Pública fazia errado, questionando a questão do adicional de local de exercício, o antigo adicional de local de exercício, né? Questionando aí a falta de reposição salarial, questionando aí a questão do RV, né, na oportunidade houve aí um problema no estado de São Paulo, etc, etc, etc. São várias as teses, né? Mas nós sempre tivemos muita segurança nesse sentido e nunca prometemos aquilo que, obviamente, foge das nossas mãos, né? E gostaria muito para os associados que estão nos assistindo, né, que não viessem para a associação, caso eventualmente queiram manter vínculo associativo conosco, com essa lógica e com esse olhar de que eu vou me associar porque nessa linha de raciocínio eu irei obter vantagem, né? Caso o seu motivo ensejador, né, para vir aqui para o nosso corpo associativo, né, para a nossa comunidade associativa, seja esse, eu imagino que talvez o senhor, né, o senhor ou a senhora precise repensar, porque a lógica da PMDFESP é uma lógica distinta da linha de raciocínio das outras entidades, né? Quem participa do nosso corpo associativo, graças a Deus, em sua grande medida, quase 100% dos nossos associados, participa porque acredita na causa que a associação defende, na luta que a associação trava, na tutela prioritária dos policiais que adquirem necessidades especiais em razão direta ou indireta do serviço, né? E, afora isso, obviamente, pode utilizar os benefícios que a associação tem disponíveis. Mas essa não é o motivo principal. O motivo principal é, como disse, na medida do possível, ajudar os nossos irmãos aí que tombam em batalha aí contra o crime. Nós bem sabemos como é que as coisas funcionam, nós bem sabemos como que o Estado, infelizmente, trata o policial após um eventual acidente, após uma eventual doença, etc, etc, etc. Portanto, deixando muito claro que a gente está aqui para ajuizar as ações, a gente está aqui monitorando quais ações efetivamente têm mesmo viabilidade, mas dentro da segurança jurídica máxima e sem dizer esse discurso fácil e esse discurso que me preocupa um pouco, do tipo: vem aqui para a associação que aqui você vai ter vantagem em razão dessas ações coletivas. Eu acho que a lógica da PMDFESP é uma lógica distinta. Volto a insistir, nada contra os demais
as demais entidades co-irmãs, que têm a sua política própria nesse sentido, né? Mas aqui na PMDFESP a questão é um pouco distinta, né? A gente precisa ter isso em mente, a gente precisa ter esse valor em mente, que aqui a questão é essencialmente social, é essencialmente ajudar efetivamente o companheiro que tomba, porque nós não sabemos o dia de amanhã, inclusive pode ser que amanhã eu precise, meu filho precise, minha esposa precise, meu pai precise, minha mãe precise, né, meus dependentes todos precisem, e a associação tem essa lógica fundamental. Se tivermos sucesso, e será um sucesso com trânsito em julgado, será um sucesso com segurança jurídica, excelente. Vamos manter os associados avisados e informados nesse sentido. Mas esse é um plus a mais que, na minha singela possibilidade, o departamento jurídico pode contribuir para com os anseios dos associados. Mas, insisto mais uma vez, Abrão, para terminar realmente minha fala, sem prometer resultados e sem fazer o discurso fácil do tipo, venha para a associação porque aqui você terá esta ou aquela vantagem jurídica. Não é o nosso caso. Obrigado, meu querido doutor Abrão. Volto a palavra para você. Legal. O que precisa ficar muito claro é que o associado ele já tem o departamento jurídico à disposição durante todos os dias do ano, ininterruptamente. Ele tem advogados espalhados pelas representações prontos para atendê-lo. Então, aí sim o associado tem na contribuição dele esses atendimentos em que não há custo para o associado para os honorários advocatícios, os advogados atendem o associado e esses custos são pagos pela associação ao escritório jurídico. Então, hoje, você, associado da PMDFES, pode ir em qualquer uma das representações que vai estar lá um advogado para atendê-lo de forma gratuita nessas condições. A entidade é quem custeia os honorários. Então, isso sim o associado tem. Agora, as ações coletivas, como o doutor Fernando acabou de dizer, é um plus, né? É uma busca para um ganho efetivo, para um ganho em que, em havendo sucesso, todos serão contemplados de uma forma efetiva e não temporária, porque depois ganha temporário e depois perde, vem aí uma surpresa bastante desagradável. O Mauro, aí na representação da Zona Leste, quais são os dias e horários que os advogados estão à disposição dos associados? Ô, Abraão, aqui na Zona Leste nós temos advogados às terças e às quintas-feiras. Hoje, inclusive, a doutora Roseli está atendendo. Legal. E os nossos horários atualmente das 10 às 13 horas. Todas as terças e quintas-feiras, das 10 às 13 horas. Terça-feira, a doutora Luciana. Quinta-feira, a doutora Roseli. Só um gancho dentro do que você falou, Abraão, sobre o atendimento jurídico da PMDFESP. Além das representações, a PMDFESP atualmente também atinge 11 cidades do interior de São Paulo, que há escritórios que fazem o atendimento ao nosso associado, né? Não apenas nas nossas regionais e na sede central. Boa, é isso mesmo. Tá bom? Só Todas aproveitando as grandes cidades do estado de São Paulo, inclusive essa relação está no site da PMDFESP, com o nome do advogado, o e-mail do advogado, o telefone do escritório do advogado, e é a mesma maneira. Por exemplo, eu estou na região de Ribeirão Preto. Então, o policial aqui de Ribeirão Preto, da região de Ribeirão Preto, tem um escritório autorizado, né, um escritório credenciado para recebê-lo, para tratar de qualquer tipo de discussão e de consulta aqui em Ribeirão Preto, e assim em todas as grandes regiões do estado de São Paulo. O Peter, uma coisa que precisa ficar claro, as ações coletivas, elas não trarão um valor adicional para o associado, ele vai continuar pagando a mesma mensalidade e nós vamos fazer a ação coletiva sem custo para o associado. É isso, né, Peter? Exatamente. Foi acordado com o doutor Fernando justamente essa questão, que isso aí não vai ter custos, é da associação, não é do associado. E esperemos que isso aí dê um resultado bom, porque o nosso governo sabe que sempre luta contra nós, né? Então, a gente, com o nosso departamento jurídico e a eficiência que nós temos com o doutor Fernando, o doutor Leonardo e os outros nossos todos profissionais, eu acho que a gente
vai chegar mais para frente, se Deus quiser. Legal. Quero mandar um bom dia para a Rose Vicente, para o Jair Sateles. O Jair está aqui acompanhando a nossa live. O doutor Fernando, inclusive, comentou sobre o Jair agora há pouco. A Patrícia Djalma, a Janete Cristina Carvalho, bom dia para todos os participantes. Abraço a todos vocês. A PMDFESP sempre avante, sucesso. O Marcelo França, ótima quinta-feira. A Jaqueline Cândido também por aqui. O Rodrigo Rosso, olá, pessoal da PMDFESP. Pitel, há quanto tempo? Ótimos temas sempre nas lives da associação. Parabéns ao Rodrigo Rosso, da revista Reação. A Mari está por aqui também, Mauro. A Mari é esposa do Mauro, mandando um beijão para o marido aí. Está curtindo a live, especialmente o esposo Mauro Rodrigues. Um bom dia para a esposa por aqui, Mauro. Bom dia, meu amor. Você está bem? Mais tarde nos veremos. Grande beijo. Te amo. Legal. A Irene Rocha também por aqui. José Carlos Souza também. Marco Antônio Seistutis esclareceu muito, diz o Marco Antônio aqui, ao doutor Fernando. Cláudio Siqueira, bom dia a todos. Doutor Fernando, enfim, é isso. O doutor Fernando explicou hoje com detalhes. Eu acabei de postar aqui no Facebook a matéria que está no site da PMDFESP, onde tem também um vídeo do doutor Fernando. Agora é tocar em frente, não adianta querer ter uma bola de cristal para achar que daqui 30, 40 dias, 2, 3 meses, o assunto vai ser resolvido. É uma batalha jurídica e uma batalha de gigantes. E por isso o escritório acabou assumindo essa briga. E é tocar em frente, né, doutor Fernando? E buscar esse resultado final em prol de todos os associados, né? Pois é, Abrão, litigar em face da Fazenda Pública é sempre complexo, né? Não é fácil. O magistrado, na minha experiência dessas 2 décadas litigando, ele sempre leva em consideração a lógica de que o interesse público deve prevalecer sobre o interesse privado, né? Mas estamos diante de uma situação, por exemplo, em relação aos inativos e às pensionistas que não pagavam qualquer cruzeiro de aposentadoria e passaram a pagar aí 10% dos seus vencimentos, numa situação que segundo penso, alarmante do ponto de vista econômico, né? Eu disse isso por ocasião da Assembleia, vou repetir mais uma vez, né? A questão, quando ela vai para o judiciário, ela adquire contornos distintos, porque afinal de contas nós estamos, quer queira, quer não, já combatendo uma lei em vigor pleno, né? E com efeitos plenos, né? E aí temos que fazer toda essa arquitetura jurídica e tudo mais para poder argumentar, né? E verificar se o Poder Judiciário pode vir em nosso socorro. Melhor teria sido se nós tivéssemos, obviamente, acompanhado, através dos nossos representantes, nós tivéssemos acompanhado isso por ocasião do trâmite político, né, desse projeto que virou lei, né? Acho que esse tipo de discussão ela é mais robusta para ser feita por ocasião do trâmite congressual do projeto que vai, quer queira ou quer não, beneficiar ou prejudicar a todos nós, né? E acho que a gente tem muita, hoje em dia o Brasil tem essa, não é só aqui em São Paulo, não é só a Polícia Militar, mas hoje no Brasil a gente tem muito essa visão de que as coisas teriam que ser resolvidas pelo Poder Judiciário ou que as coisas teriam que ser resolvidas e levadas ao juízo do magistrado, né? Ao juízo do juiz, me perdoem aí o pleonasmo. E, segundo penso, não é essa a questão. Depois que vira lei, fica bem mais difícil. Mas, obviamente, nós estamos aqui para tutelar o interesse do associado de maneira coletiva, com cuidado, né? Com tranquilidade, com segurança, né? O nosso trabalho do ponto de vista do departamento jurídico, como bem salientou você, Abrão, é um trabalho que vai na esteira da tutela individual do associado, né? Vamos pegar aí o exemplo dos últimos 4 ou 5 grandes casos aí de repercussão na mídia no que diz respeito à suposta violência policial. Talvez 90% desses casos
na sua totalidade ou parte dele, passaram aqui pelo departamento jurídico da PMDFESP, né? Então é o policial que está em atividade, que eventualmente se vê envolvido numa questão, inclusive com repercussão, inclusive com a possibilidade de prisão preventiva e tudo mais, e vem nos procurar aqui para que a gente possa fazer essa tutela. Isso é muito importante, porque o associado tem que saber que tem essa segurança, né? Óbvio que nós não podemos prometer resultado nesse tipo de demanda, como nenhum tipo de demanda, mas o combate a gente promete, né? A tutela próxima e atenciosa é nosso dever, né? É nosso dever institucional. E acho que isso tem funcionado, né? E tem trazido esses benefícios aos associados. Insisto, claro, como disse no começo, até me apoiando um pouco na fala do nosso querido comandante Mauro, né? Óbvio que nós temos os nossos percalços, é óbvio que nós temos os nossos equívocos, é óbvio que nem sempre os resultados saem como nós queríamos, é verdade isso, né? Mas a tutela está aí, né? Arredondando, como já disse aos senhores, há mais de 5, 6 anos aí, com uma média de 6 mil atendimentos ano, né? O que significa dizer que o associado tem depositado confiança no nosso departamento jurídico para a tutela dos seus interesses individuais, dos seus interesses singulares, né? Quer seja na área civil, quer seja na área fazendária, quer seja principalmente na área criminal, que costuma ser uma área muito complexa, e ainda, finalmente, sempre que há um resvalo criminal, há também um resvalo disciplinar, né? E esse resvalo disciplinar também é muito complexo, porque ele tem a ver diretamente com a carreira, né? Com o histórico funcional do servidor, né? Nós temos acompanhado isso com bastante carinho, né? Eu tenho tentado agregar, na medida possível, essas discussões, inclusive no âmbito lá da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Por ocasião da minha estada lá como gestor, trazendo aí esses inputs e essas necessidades que o policial militar tem na operação do seu mistério cotidiano, na operação do direito militar, né? Então, temos tido aí uma preocupação bastante grande, por exemplo, nessa troca de normativa que nós vamos ter a partir do ano que vem. O RDPM deixará de vigorar e, no lugar do RDPM, teremos uma nova normativa, um novo código de disciplina, né? E eu tenho acompanhado isso de perto, né? E tenho trazido esse know-how, inclusive, para a associação também, né? Então, tudo isso perfaz o trabalho do departamento jurídico, agregando agora aí essas preocupações dessa propositura, dessas ações coletivas, como já fizemos outrora. A associação tem uma série de ações coletivas ajuizadas em seu nome, né? Nenhuma delas ainda com trânsito em julgado favorável, mas que vai procurar, na medida do possível, representar o seu associado, né, representar o corpo associativo nessas demandas, né, de interesse coletivo. Mas esse não é a nossa preocupação principal. A nossa preocupação principal é realmente colaborar para a causa da associação e trazer um benefício também para o associado de maneira mais singular, de maneira mais individual, né? E por isso estamos aí à disposição. O nosso querido chefe Peter disse que estamos aí das 10 às 13, lá na Zona Leste com o doutor Mauro a mesma coisa, nas outras regionais também, mas creio eu, se tudo der certo, que a partir de setembro, talvez, né, o nosso querido diretor Peter pode nos falar um pouco mais sobre isso, talvez a gente volte aí com a superação do período mais grave da pandemia, talvez a gente volte aí a atender full time como nós atendíamos, com mais de um advogado por dia, das 9 às 13, né, estendendo mais uma hora o nosso expediente, para bem tutelar o interesse da família PMDFESP. É isso, portanto, Abrão, mais uma vez um grande abraço para todos. Legal. Peter, vamos caminhando com sabedoria e tranquilidade, Peter. Sim, senhor. Vamos continuando com o nosso departamento jurídico. Agradeço ao doutor Fernando, a todo o departamento jurídico da PMDFESP, pelo trabalho que vem sendo prestado, tutelando os melhores interesses dos nossos associados. E eu acho que estamos no caminho correto, certo? Quanto a essa pandemia, enquanto continuar essa pandemia, a gente não tem muito o que fazer. Então, a gente está trabalhando e fazendo o máximo possível para atender todos os nossos associados. E isso parece que vem sendo conquistado.
pelo nosso bom departamento jurídico que temos hoje. E os nossos encarregados das sedes também, que colaboram muito conosco. Eu estou sempre em contato com eles e sempre perguntando se está tudo correto para os nossos profissionais. Inclusive, esses do interior também, como citou o Mauro, estão sempre sendo assistidos. O doutor Fernando sempre alerta a todos esses departamentos. Inclusive, ele sai com o doutor Leonardo e faz uma viagem de assessoria a todos esses profissionais que estão no interior a serviço da PMDFESP também. Isso aí. Ok? Mauro, obrigado pela sua participação, grande abraço. O associado da Zona Leste conta sempre com você, com toda a sua equipe aí, Mauro. Eu que agradeço a oportunidade, tá bem? Estar aí diante de nomes tão importantes dentro da nossa APMDFESP e fora dela também. E gostaria apenas de fazer um adendo ao que o doutor falou. O doutor, quando ele exemplificou a questão previdenciária, ele se referiu a pessoas que anteriormente não descontavam esse valor e passaram a descontar aí praticamente 10%. Né? Mas nós temos outras pessoas que já se descontava, né, que ela recebia acima dos R$6.000, R$5.000 alguma coisa, e já descontava. E hoje desconta-se muito mais dessa pessoa. Então, essas pessoas também sentiram... Aliás, eu sou uma dessas pessoas. Tá? Então, a gente sente, de fato, esse impacto. Eu gostaria de agradecer não só ao doutor Fernando, quanto a sua equipe, doutor. Vocês se sensibilizaram aí com a nossa situação, estudaram a questão e encontraram, vamos dizer, brechas legislativas, brechas jurídicas, que possibilitem a propositura de uma ação. Isso é fantástico. Eu, antes de representante da Zona Leste, eu sou um associado da PMDFESP, bem? Há muitos anos. Então, eu agradeço o carinho, a atenção desse departamento jurídico que vem sempre pensando no seu associado. Muito obrigado e obrigado novamente pela oportunidade de participar dessa live. Doutor Peter, um forte abraço. E doutor Fernando, não só um abraço, saiba que o senhor tem a minha admiração. A recíproca é verdadeira. Um grande abraço para o senhor, um abraço ao doutor Evandro, ao doutor Leonardo, ao doutor Ricardo Garcia, ao doutor Luiz Carlos Gralho, à doutora Gislene, a todos vocês aí do Capano Advogados, obrigado pela sua presença na nossa live. Mais uma vez, valeu pela super atenção com todos da PMDFESP. Muito obrigado, doutor Fernando. Grande abraço a todos, obrigado. Valeu, Peter, um grande abraço, Peter, o diretor jurídico. Um abraço, Mauro. Obrigado, gente. Obrigado pela atenção. Nós permanecemos com nossa live aqui na página do Facebook. Você vai assistindo aí e depois compartilhe para poder esclarecer isso aos demais policiais. Grande abraço, obrigado pela sua atenção. Até a próxima live. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau.